Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis. A tarde de hoje, gente, está frio. Eu tirei a blusa lá embaixo e não aguentei, tive que colocar de volta, porque a gente fala, essa casa, ela aquece o nosso coração, mas em compensação, ela é fria demais. Pelo menos nessa época, né? Mas é muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do Cristo. Essa tarde tão bela que está na nossa cidade, que possamos aproveitar esses momentos para reflexão, para estudo, para o aprendizado que necessitamos no decorrer dos nossos dias, para que possamos ajudar também na transformação, na melhora do mundo em que vivemos. Que Deus nos abençoe, nos ampare, para que tenhamos uma tarde de muita alegria. Nós vamos ler uma página do livro Sempre Melhor, do nosso irmão José Carlos de Luca, para que possamos fazer a nossa ambientação. Não raro, a sensação de culpa tem nos afastado da felicidade e criado muito sofrimento em nossa vida. Os erros que cometemos, quando não vistos com as lentes do amor, da humildade e do perdão, podem nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas e abomináveis, dignas apenas de castigos e dores. Vamos nos enxergar como Deus nos vê. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Posso ter me equivocado muitas vezes, cometido os maiores deslizes do mundo, mas Deus continua me vendo como um diamante de grande valor, ainda que momentaneamente encoberto pela lama dos meus erros. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esse momento para acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, procurar deixar fora desse ambiente os nossos problemas e as nossas dificuldades, guardando somente a presença e a fisionomia do nosso amigo Jesus. Que Tu possas, Senhor, nesse momento estar próximo a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos. Que com a Tua presença, Senhor, possamos encontrar a paz, a harmonia, a tranquilidade de que necessitamos para enfrentar e superar as dificuldades do dia a dia. Que tenhamos a certeza, Senhor, de que mesmo nas maiores das dificuldades, Tu estás conosco, nos mostrando o melhor caminho a seguir. Basta que consigamos, queiramos Te ver e Te escutar. Tenhamos a certeza, Senhor, de que tudo passa e de que dias melhores virão. Que Tu possas envolver e abençoar esta casa de amor e a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Te pedindo também que abençoe os nomes que foram colocados ali na cesta e a nossa irmã Bernadette, que irá nos trazer os estudos da tarde. Que tenhamos, Senhor, uma tarde de muita paz, de muito amor e de muita alegria, tendo a certeza da Tua companhia em nossas vidas. Obrigado, amigo. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, Bernadette hoje, como já está aqui no telão, nos trazendo o tema sobre o livro O Céu e o Inferno, seus 161 anos. Oi, gente, boa tarde. A página que o Fernando leu ao início não podia ser mais
coerente com o assunto que nós vamos tratar. Interessante, né? Porque eu não sabia a página e nem ele também, porque quando é feita a programação da página, ela não é alinhada ao tema, né? Mas vamos lá. 161 anos do céu e inferno. Esse ano a gente está comemorando 161 anos do céu e inferno e 165 anos do livro dos médiuns. Coube a mim conversar com vocês sobre o céu e o inferno, que é um livro, depois que eu já estava navegando no conhecimento espírita, e eu estudei pela primeira vez, ele foi assim, um deslumbramento para mim, porque ele veio resolver algumas pendências que eu tinha desde criança. Não que essas pendências não tivessem sido resolvidas por Kardec antes, não. É que nesse livro Kardec abordou de uma forma muito incisiva, muito determinada, assuntos que eu queria que fossem tratados. Então daí eu me tomei assim de um amor por essa obra que eu considero magnífica. Então vamos lá, vamos fazer um passeio muito rápido, porque a obra é muito extensa e eu tenho um algoz ali em cima me olhando, eu tenho que estar vivenciando a todo momento. Para a gente começar, eu trouxe para vocês a apresentação que Kardec traz na folha de rosto do livro, que é esta aqui. Não reparem que os meus livros são todos assim, marcados, sublinhados, escritos, tudo. Tem destaca-texto de todas as cores aqui dentro. Quando eu encontro alguma página que não está marcada, eu tenho que voltar nessa página, porque eu devo ter comido barriga em algum lugar aqui. Não marquei nada, não pode ser. Então vocês veem, Kardec traz aqui o título, O Céu e o Inferno, e ele traz como se fosse um subtítulo, que já começa a nos chamar a atenção. Olha só, a justiça divina segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele vai tratar justamente desse conceito da justiça divina que muitas das vezes a gente não entende. A gente acha que Deus está sendo injusto, que não merece passar por aqueles problemas. Então, ele vai trazer já no subtítulo uma chamada para a nossa atenção, para o conteúdo do livro. E ele vai fazer uma descrição do conteúdo do livro. Olha só. Contém o exame comparado, não é um exame, é um exame comparado das doutrinas, das diversas concepções religiosas que nós tivemos na nossa trajetória, desde que viemos para esse planetinha azul. Então, o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, quer dizer, da vida para a morte, né? As penalidades e recompensas futuras. E aí é muito interessante. Vai tratar dos anjos, vai tratar dos demônios, as penas eternas. E nós vivenciamos esse conceito por muitas décadas ou centenas de anos, seguido de numerosos exemplos da situação real da alma durante e depois da morte. Esse livro é fantástico porque Kardec não traz apenas uma teoria. Por quê? Porque teoria ou ideia é alguma coisa que pode ser refutada.
pode não ser aceito, pode alguém não acreditar. Mas ele, além de trazer toda esta análise comparada, ele vai trazer depoimentos de desencarnados que vão comprovar, aí não é a teoria, mas os ensinamentos e as colocações que ele traz. E esses depoimentos são tão ricos porque existiram alguns que Kardec conhecia, não só Kardec, mas médiuns que trabalhavam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aconteceram alguns depoimentos espontâneos de pessoas extremamente desconhecidas. E o que Kardec fez? Conforme o comunicante deu os dados, seu nome, local onde havia morrido, ano, Kardec foi pesquisar se havia um caso de alguém com aquele nome naquela região que tivesse morrido naquela época. É assim que ele trabalhava. Ele não trazia uma teoria solta. Ele comprovava. Ok? Então, por conta disso, se torna muito interessante, porque a gente vai ouvir dois presentes, embora já desencarnados, mas presentes às reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a gente vai ouvir deles. E esses depoimentos são transcritos no livro. Ok? Então vamos continuar. Eu trouxe um item que eu chamei de curiosidades. A primeira edição foi publicada em agosto de 1865. Ela foi informada na Revista Espírita de julho, quer dizer, um mês antes, e na Revista Espírita, Kardec coloca que no dia 1º de agosto seria colocado à venda a nova obra chamada O Céu e o Inferno. Não se sabe, não sou eu, tá? Os pesquisadores não têm certeza se o livro foi colocado à venda no dia 1º, conforme a informação da Revista Espírita. Por isso é que se considera que foi no mês de agosto. Pode ter sido colocado à venda no dia 1º, no dia 2, sei lá. Ele disse que ia ser no dia 1º, mas não há essa comprovação. Existiram mais 2 edições, a segunda e a terceira. Pesquisadores da obra de Kardec não encontraram nas bibliotecas no mundo um único volume, da segunda e da terceira. Então, deduzem eles que teriam sido reimpressões da primeira edição. Pode ser que algum dia, sabe-se lá quando, onde, como, surja um volume da segunda ou da terceira. Até agora não se encontrou. Como é que a gente sabe que houve a quarta? Porque essa existe. Não ficou na primeira. A quarta é um detalhe interessante. Ela é considerada definitiva. Por quê? Porque ninguém encontrou mais nada depois. E ela foi publicada logo após a desencarnação de Kardec. Então, ele não teria tido condições de escrever a outra. Ele fez os ajustes e as correções, as revisões da primeira, trazendo a quarta. Existem diferenças entre as duas, que eu não vou tratar por causa do tempo. Mas são diferenças, assim, vamos dizer, mais estruturais. E a quarta ela é um pouco mais completa do que a primeira. Mas essa quarta edição, ela foi comunicada, aí vocês veem, ela foi publicada em 1º de junho. E ela foi informada, diferente da primeira, na Revista Espírita de julho. Então, na primeira, Kardec informou antes.
que em agosto ia ser publicada. A quarta edição ela foi publicada em junho e Kardec informou em julho que já estava à venda. Ok? O prefácio, vamos lá. O prefácio só existe na primeira edição. A quarta edição, Kardec não incluiu o prefácio. Algumas traduções aqui no Brasil, inclusive do Manuel Quintão, não apresentam o prefácio. Eu trabalho com a tradução do Noleto. Eu acho ela mais completa. E o que o Noleto fez? O Noleto parece até que ele é meu amigo, né? Mas não, é uma forma de falar mais informal que eu tenho. O nome dele é Evandro Noleto Bezerra. Ele trabalha para a fé. Então, o que o Noleto fez? Quando ele lançou a edição traduzida por ele, ele mesmo coloca no prefácio. Aqui já está mais divertido, olha só. Já está mais colorido. Aqui, ó. Ele mesmo coloca uma nota em que ele diz: este prefácio não fazia parte da quarta edição francesa. Papapá, papapá. E ele vai dizer que apareceu apenas na primeira edição, que foi publicada em agosto, ele confirma isso. Ao inseri-lo aqui, aí ele vai justificar por que ele trouxe o prefácio para cá. Ao inseri-lo aqui, tivemos em vista resgatar para as novas gerações esses escritos quase desconhecidos do codificador do Espiritismo e oferecê-los aos estudiosos da doutrina espírita. Por quê? Porque muitas pessoas que trabalhavam liam, estudavam, preparavam qualquer coisa com a quarta edição, não tinham acesso ao prefácio, que só trabalhava na primeira. Não só na edição francesa. Tá? Em qualquer lugar. Quem estivesse trabalhando com a quarta edição não tinha acesso ao prefácio. Por isso, o Noleto colocou aí. O livro é dividido em duas partes, sendo que na primeira parte Kardec vai tratar do tema, conforme já foi visto antes, através dos tempos e dos povos. E a segunda parte que vai ser dos depoimentos. Opa. A primeira parte ela consta ela tem 11 capítulos e que Kardec vai tratar destes assuntos. O título é da obra, o comentário é da Bernadette, ok? Porque eu tinha que resumir de alguma maneira. Então, o porvir e o nada é uma visão da vida futura pela observação dos fatos. O que é o porvir? É o futuro. O que é o nada? A crença de que não há nada depois da morte. Kardec vai trabalhar esses dois conceitos no capítulo 1 pela observação dos fatos. É isso que ele vai fazer. Por quê? No século XIX, nós temos uma coisa muito importante que é trazida pelo Espiritismo, que é algo que se chama o quê? A fé cega. Ah, não, Isaura já disse ali que não. A fé raciocinada. Que a fé cega existia até ali. Eu acredito porque o Fernando me falou, e o Fernando falou que ele ouviu de alguém. Mas qual a comprovação do fato? Nós nos ajoelhávamos, nós nos benzíamos, nós entregamos oferendas, nós fizemos muita coisa sem raciocinar. Eu sempre me preocupei com a questão da oferenda. Eu fui uma criança meio maluca, tá, gente? Eu não era uma criança muito normal. Eu trouxe
criou-se sérios conflitos não, questionamentos filosóficos religiosos. Então eu dizia assim, mas quem não tem dinheiro para comprar oferenda, como é que fica? Deus não atende? E ninguém me conseguia me responder. Quem não tem, qualquer oferenda, tá? Qualquer oferenda, até uma vela. E quem não tem dinheiro para comprar vela? E se a pessoa roubar uma vela para acender? Ela vai responder porque roubou a vela ou Deus vai aceitar a vela? Como é que fica esse negócio? Isso era uma bagunça na minha cabeça. Temor da morte, capítulo 2 é fantástico. Que Kardec vai trazer a ideia o quê? De que nós, seres humanos, a grande maioria, temos uma cultura de temor da morte. Por quê? Porque já vivenciamos. Alguém aqui acha que nunca morreu? Alguém aqui acha que está vivendo a primeira encarnação? Nós já morremos várias vezes e já voltamos e vamos voltar. Mas a gente tem o medo atávico de falta de esclarecimento. Aí Kardec tem um subitem nesse capítulo 2 que é fantástico. Não é uma pergunta não, hein, gente? Embora esteja grafado porque separado, Kardec afirma porque os espíritas não temem a morte. E ele vai dizer por que espírita não tem medo da morte. É muito interessante. Porque a primeira vez que eu li, assim, espírita não tem medo da morte, interessante. Será que todo espírita não tem medo da morte? Como é que a gente trabalha essa ideia na nossa cabeça? Capítulo 3. Capítulo 3, Kardec vai falar sobre o céu. A questão do céu. Nas diversas culturas, nas diversas religiões. Depois o inferno. E ele vai trazer um item novo, o danado pesquisava tudo, ele vai falar sobre o purgatório, que é um tema que não consta de nenhum evangelho. Por quê? Porque o purgatório foi criado, prestem atenção, criado por uma publicação do Papa Gregório I em 593. Foi instituído por esse Papa a existência do purgatório. Depois surgiu o limbo também, mas não vamos falar nisso, que ela é hoje. Mas foram criações nossas, humanas, já depois de Jesus ter passado aqui 593 depois de Cristo. Então vocês veem, aí veio a igreja e instituiu a questão do purgatório. Por quê? Porque deveria existir uma meia dúzia de muitos, como a maluca aqui, que tinha questionamentos. Como é que pode ser só céu e inferno? Como é que alguém que fez um delito pequeno vai para o inferno junto com aquele que fez um grande delito? Como é que fica essa confusão? Como é que fica? Para mim não era confusão, para mim era uma grande bagunça. Tá? Mas vamos lá. Aí, aliás, ainda no item 6, Kardec vai analisar a questão das penas eternas. Nas diversas religiões, diversos segmentos religiosos, existia a ideia da pena eterna. Errou, você vai para o inferno e não sai mais de lá. Acabou. Eu fiz primeira comunhão com 10 anos, entrei para o catecismo com 9, fui um terror para o coitado do padre. Porque tudo que eu não entendia, eu cobrava dele. Ele não respondia, eu chegava em casa e perguntava à minha mãe. Eu fui educada no catolicismo. Eu perguntava à minha mãe dizia assim, vai perguntar ao padre tal. Eu dizia, eu já perguntei, eu disse, minha filha, se ele não te respondeu, como é que eu vou responder? Eu fui mantendo as dúvidas. E uma vez eu perguntei a ele, Padre Francisco,
Esse padre era amigo dos meus pais, almoçava de 15 em 15 dias na minha casa, então não era um relacionamento distante. Meu pai tinha uma irmã que era freira e um irmão que era monge. Então vocês veem aí como era como eu era cercada ali. Falei, padre, me explica uma coisa. Uma mãe que trata um filho, ensina tudo para ele. E esse filho, quando se torna adulto, ele mata alguém. Eu, com 9 anos de idade, 9 para 10, o maior crime para mim era você xingar alguém ou matar alguém. Era a minha visão. Aquele filho mata alguém, ele vai para o inferno? Sim, Bernadette, vai. Eu disse, a mãe que ensinou tudo certo a ele? Ela vai para o céu. Eu disse assim, não pode. Como é que a mãe vai ficar sabendo que o filho, que embora tenha matado alguém, mas ela amava o filho, ela ensinou tudo de bom a ele, que ele vai para o inferno, não sai de lá e ela fica no céu. O senhor acha que ela vai gostar? Gente, 9 para 10 anos. Eu disse, como é que ela fica? Minha filha. Ele só dizia assim, minha filha. Eu disse assim, não tem resposta. Quando chega no capítulo 7, Kardec vai trazer para nós o quê? As penas futuras segundo o Espiritismo, que tem um artigo que eu já imprimi para mim, se chama o Código Penal da Vida Futura, eu já imprimi, e de vez em quando eu leio ele. Tirei do livro, digitei, e tenho ele separado, de vez em quando eu vou lá, para ver quais são os capítulos, ou itens, ou artigos do Código Penal que eu estou infringindo. De vez em quando eu olho lá. Kardec vai tratar dos anjos, não mais com a visão das outras religiões. O que são anjos para a doutrina espírita? Era outra coisa que me incomodava. Eu queria saber como é que eram escolhidos aqueles que iam ser anjos. Por que aquele lá é anjo ou santo? Ninguém, gente, me respondia. Você não tem ideia de como eu vivia numa eterna confusão. Uma coisa eu tinha certeza, que nunca eu era santa. Mas como que alguém era santo? Eu achava aquilo tão difícil, tão complicado de entender, e ninguém conseguia me explicar. Vai tratar dos demônios, da mesma forma, vai tratar de algo, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Que modernas manifestações? As manifestações mediúnicas, as comunicações dadas na sociedade espírita que estavam sendo alvo de críticas, como sendo o quê? Qualquer manifestação mediúnica é coisa do demônio. Não podemos considerar. Então, Kardec vai trabalhar isso aí. E depois vai trazer um último item que é proibido evocar os mortos? Por quê? Evocando lá o Velho Testamento, que a gente também não vai ver, em que Moisés teria proibido essa comunicação entre os dois planos. Mas Moisés realmente proibiu, mas ele tinha um motivo. E isso é papo para outra hora, não é para agora. Mas Kardec vai abordar ali. Na segunda parte, é dividida em 8 capítulos, em que Kardec vai falar sobre a passagem. O que é a passagem? O momento da desencarnação, onde são separados, vamos dizer assim, os últimos fios que ligam o corpo espiritual e o espírito ao nosso corpo físico. Ele vai explicar isso com uma riqueza de detalhes incrível. E aí depois ele vem com os depoimentos.
Espíritos felizes, 17. Espíritos em condições medianas, 6. Espíritos sofredores, 10. Suicidas, 9. Criminosos arrependidos, 5. Espíritos endurecidos, 5. E expiações terrestres, 5. A análise desses depoimentos, junto com os comentários que ele traz, abre um leque na nossa frente. Abre um campo imenso de compreendermos como a coisa acontece. Porque o ideal é todo mundo chegar no plano espiritual e estar ali como espíritos felizes, não é? Mas vamos lá, gente, espírito feliz não é espírito puro. É alguém que chega no plano espiritual num estágio de tranquilidade, pela sua existência recém-encerrada. Já os sofredores são aqueles que chegam lá presos a grandes conflitos, decorrentes o quê? Das suas ações. Então é muito interessante a gente observar o que vem a ser sofrimento e o que vem a ser feliz, o espírito feliz. O espírito feliz é alguém que chega ao plano espiritual com a consciência tranquila. Não é alguém privilegiado. E nós vamos ver depoimentos entre os felizes de uma condessa. E vamos ver entre os sofredores de pessoas que foram da nobreza. Ué. Porque não é porque você está na nobreza ou na pobreza que você vai chegar ao plano espiritual equilibrado ou desequilibrado. Não é a situação em que você está, é como você vivencia a situação. Aí é o pulo do gato. Muitas das vezes, nós nos deparamos, por exemplo, o suicídio é um tema muito pouco tratado em casa espírita. Essa é a minha opinião. E nós, por conta disso e por conta das informações passadas, a gente traz aquele ranço. O suicida, por exemplo, um suicida não é digno de ter uma missa. Isso é justo? Vamos lá. Talvez ele precise muito mais de missa e de preces do que uma pessoa que viveu bem. Nós não podemos rotular as pessoas pelo que elas passaram. Que muitas das vezes nós não sabemos, eu não estou justificando, eu estou esclarecendo. Nós não sabemos a grande dor que ela tem. Então, como é que nós podemos dizer, até na casa espírita, não vamos tratar de suicídio, não, precisamos. Nós não sabemos como lidar. Sim, mas nós podemos o quê? Transmitir fé, coragem e confiança para que eles voltem para consertar o que fizeram, como nós estamos consertando o que fizemos. E as expiações? A mesma coisa. A gente não pode olhar para alguém numa situação extremamente dolorosa e dizer assim, aquele ali deve ter sido uma praga. E a gente fica nessa. Talvez ele esteja tendo ali a sua melhor oportunidade. E nós podemos o quê? Quando ouvemos algum deles, orar para que eles tenham força e não criticar. Há uma diferença desse tratamento. O Código Penal da Vida Futura
Kardec elencou 32 artigos. E o 33º, ele fez um resumo de todos. 33 artigos para a gente analisar esse seminário de um dia inteiro. Eu escolhi 7. Vou falar rapidamente. Então vamos lá. Como é que Kardec trabalhou essa ideia? Ele se baseou em palavras de Jesus que estão transcritas em Mateus, no capítulo 16, versículo 27, que é um trecho enorme. Não é só esta frase. É um trecho enorme. E que lá no meio do texto, Jesus vai dizer algo semelhante a isso, que varia de acordo com as traduções. Mas o conteúdo, a forma é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Que é o quê? A cada um segundo suas obras. O meu futuro depende do Fernando, da Dani, da Isaura, do meu anjo da guarda? Também não. O meu futuro depende única e exclusivamente de mim. Como é que eu vou fazer para me tornar uma pessoa melhor? Esse é o desafio. E é por isso que nós, reencarnacionistas, temos certeza que em uma encarnação é impossível, né, aparar todo esse diamante bruto que cada um de nós é, transformando num lindo solitário, né, brilhando, cintilando. São necessárias várias encarnações. Então, vamos lá. O primeiro artigo. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se libertou durante a vida corpórea. Não tem muito o que falar aí, né? Agir dentro da ética, tudo bem. Agindo fora da ética, vai sofrer no plano espiritual as consequências disso. Por quê? Porque a sua consciência vai doer. Por que nós vimos espíritos endurecidos? São aqueles que ainda não reconhecem que erraram. Eles deram depoimentos: não quero prece, não precisa fazer prece para mim. Eu não fiz nada errado. Os sofredores, por que eu sofro? Já estão começando a despertar. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Como não há uma única ação meritória que se perca, mesmo para os mais perversos. Por quê? Não há ninguém 100% mal. Todos têm a essência divina. Fomos todos criados iguais. Então, aquele que tem 99 ações erradas e uma que pode ter sido dar água ao cachorrinho, cortar uma plantinha que estava caindo, uma ação meritória não vai passar desapercebida. E o inverso, 99 ações meritórias, uma que não foi meritória, vai precisar resolver essa única. É uma matemática, gente. Então, mesmo porque aquele que faz só uma meritória, essas ações constituem o começo do progresso. Ele já fez uma coisa de bom. Já fez uma. Pode ser que daqui a 10 dias ele faça outra. Pode ser que ele só vai fazer outra na próxima encarnação. Mas, de qualquer maneira, não é o 100% negativo. Já fez alguma coisa. Você pulou. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas são solidárias. Também, eu estou de olho lá no relógio.
Todas as nossas existências, elas são ligadas. O que eu fiz no passado tem representação agora, vai ter representação no futuro, se eu não resolver agora. Então, às vezes a justiça humana nos pega na encarnação. Às vezes ela não pega. Como é que fica? Olha lá. Não pega aqui, mas lá na contabilidade aquilo está sendo observado. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo e sincero. Gente, não tem barganha, sinto informar. Não tem promessa, não tem barganha, não tem ritual, não tem oferenda. Nós precisamos compreender isso. É substituir o erro que nós fizemos por uma ação acertada. Só tem essa solução. Por isso é que nós precisamos, espíritas, não nós, espíritas precisamos ter essa ideia de buscarmos cada vez mais nos melhorarmos. Olha lá, Jesus, é cada um segundo suas obras. Sejam quais forem a inferioridade e perversidade, Deus jamais os abandona. Olha só que coisa interessante. Todos nós temos os nossos anjos da guarda, que por eles velam, por cada um de nós, que se esforçam por suscitar-nos bons pensamentos. Contudo, a interferência desse guia protetor faz-se quase sempre de maneira oculta. Por quê? Por que o anjo da guarda não é mais objetivo? Por que ele não aparece logo no nosso sonho e diz assim, Bernadette, olha, eu acho melhor você cortar uns 10 slides aí, porque você não vai ter tempo. Por que ele faz de maneira oculta? Se Isaura virar para mim e disser assim, Bernadette, você está escalada para a palestra, mas está chovendo muito, acho melhor você não ir, não. A gente dá um jeito lá. Presidente da casa. Qual é a minha função? Eu, não, Isaura, com chuva sem chuva eu vou, mesmo que não tenha ninguém para assistir. Ou, boa ideia, Isaura, eu vou ficar em casa vendo filme. De quem é a responsabilidade da escolha? É da Isaura? Não, é minha. A decisão final é minha. Então, por isso que a influência dos anjos da guarda ela é oculta. Por quê? Porque a decisão tem que ser nossa, senão o mérito seria deles, ora. E a espiritualidade não quer o mérito do anjo da guarda, ela quer que a gente evolua. E, de vez em quando eu esbarro aqui, 29º. Certamente a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Esse eu achei fantástico quando eu li a primeira vez. Porque a gente sempre acha que, como Deus é muito bom, que Ele vai desculpar qualquer coisa que a gente faça. Ele é bom. Não. A misericórdia existe, mas nós temos que reparar as faltas. Voltando ao assunto, que não há nenhum ato exterior que substitua a responsabilidade do que eu fiz. Apesar da diversidade dos gêneros e graus de sofrimentos, o Código Penal da Vida Futura, aí Kardec resume. O sofrimento é inerente à imperfeição, óbvio. Toda imperfeição, assim como toda falta decorrente dela, traz consigo o próprio castigo. Não é que Deus vai castigar. Eu, no plano espiritual, pode demorar, mas vai chegar um momento em que eu sofro tanto de quê? De remorso, de culpa, de tudo isso que me atormenta, a
aqueles que eu maltratei ou até feri, enganei, as minhas vítimas, vamos dizer assim, me aparecem. E a visão não é que elas tenham raiva de mim, é o meu remorso que cria aquela ligação. Porque muitas das vezes o meu algoz já me perdoou, mas eu tenho a consciência pesada. E o terceiro, como todo homem pode libertar-se das imperfeições, desde que o queira. Foi o que eu disse, não adianta ser da boca para fora. Pode, igualmente, anular os males dos erros, das atitudes erradas que teve. É preciso que eu reconheça que eu lesei alguém material, espiritual, moralmente, não importa como. Em pensamento, suporto aquela pessoa. Desejar o mal, você está lesando. É preciso que você queira mudar esse seu padrão. Você vai ter grandes possibilidades. Por isso, nós não acreditamos nas penas eternas. Olha a resposta da Bernadette de criança sendo respondida. Só o Espiritismo vai responder todos os meus questionamentos. Você tem ideia quantos eram. Então, vamos lá. Kardec vai trazer, naqueles itens lá da primeira parte, quando ele fala do futuro, ele vai trazer uma reflexão de que todos nós, ao longo da nossa existência, sempre acreditamos que havia algo no futuro, mas nunca foi explicado. Então a gente acabou criando teorias, algumas até absurdas, em cima disso. O céu. Por que aqueles espíritos estavam na condição de felizes? Porque eles não tinham dramas de consciência. Não tinham drama de consciência. Que é uma coisa que nós fomos acostumados a acreditar que o céu é um lugar e o inferno é outro. O céu em cima, o inferno embaixo. Eu pergunto, em cima e embaixo de quê? Em cima da terra? Ah, então só tem inferno na terra? Ou o céu só tem na terra e o inferno é embaixo? Como é que ficava esse negócio? Eu disse para vocês, a minha cabeça era uma confusão. Então, o inferno e o céu são estados de espírito. Consciência pesada, remorso, culpa, ou consciência tranquila. Não é nada inatingível. E o inferno, Kardec chega a uma conclusão fantástica, que o inferno cristão é mais duro do que o inferno pagão. Olha só! E a gente achava que Jesus veio ensinar o perdão. Só que nós criamos um inferno que não perdoava ninguém. Quem é que está errado? Será que a nossa ideia de inferno foi Jesus? Eu tenho cá a minha resposta. Eu espero que vocês reflitam em quem a gente tem que acreditar. Eu escolhi dois casos muito rápidos para a gente tratar. Um é o espírito sofredor. Eu adoro a história da Claire. Eu acho que o Ricardo já deve ter ouvido ela comigo, quando ele fez estudo comigo. Eu uso muito em grupos de estudo. Claire era uma mulher com tudo que a gente quer. Será? Bonita, rica, alta posição social. Todo mundo achava que ela era super feliz. Diziam, né, aqueles que a conheciam, que mulher feliz. E ela vai dar comunicação na Sociedade Espírita. Olha só. Eis-me aqui, a primeira comunicação que ela dá várias.
a infeliz Claire. Que queres que te diga? A resignação e a esperança não passam de palavras. Para os que sabem que não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como os calhaus na praia, os sofrimentos lhe perdurarão eternamente. É assim que é a primeira comunicação que ela dá. E ela continua, dá várias outras. Ao término, são 4 comunicações. Os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, chefiados por Kardec, convocam São Luís, que era o benfeitor espiritual, o guia espiritual daquele trabalho. E olha o que São Luís vai dizer. Esse quadro é de todo verdadeiro e nada exagerado. Perguntar-se-á o que fez esta mulher para ser tão infeliz assim. Pergunta valendo 1 milhão de bônus hora. Ele mesmo responde. Terá cometido algum crime? Roubou? Matou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Uai, e por que ela estava tão infeliz? Ao contrário, divertia-se com o que chamais de felicidade das coisas terrenas. Beleza, fortuna, prazeres, adulações. Que tipo de vida nós queremos? Que mulher feliz! Nada lhe faltava, tudo lhe sorria. Era o que todos diziam. Entretanto, não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto que esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Ela nunca fez nada de bom na vida. Ela só usufruiu a vida. Ela não roubou, ela tinha o dinheiro. Ela não matou. As pessoas que a acompanhavam gostavam dela. Olha o peso das nossas atitudes conforme nós olhamos aqui e conforme a espiritualidade olha. E São Luís continua, porque o meu algoz está lá em cima. No capítulo 8, leiam. Gente, falam com a Dani. Peguem esse livro. Esse livro é maravilhoso. Mas é para ler assim. Vocês não vão poder rabiscar o livro da biblioteca, né? Eu já estou te salvando. Comprem um caderno e anotem. Ou então comprem um livro. Por 1 ano vocês vão se deparar com coisas magníficas. Um outro, Max, o mendigo. No interior da Alemanha, um cidadão viveu, a partir dos 50 anos, com várias doenças imensas que não permitiram que ele trabalhasse mais. Ele passou a viver da caridade das pessoas do povoado. Ele não pode fazer mais nada. Até os 50 anos ele não conseguiu fazer alguma coisa. Mas ele nasceu muito pobre, uma série de limitações. Embora isso acontecendo, ele tinha uma postura de alguém importante e a criançada do lugarejo passou a chamá-lo de Conde Max. Imagina, e ele não reclamava. Ele aceitou aquele apelido. Claro que na visão das crianças era pejorativo, estavam debochando dele, mas ele aceitou. E o único lugar onde ele passou a dormir foi nas cavalariças de um castelo da região,
em que o dono deixou, o nobre deixou ele dormir lá na palha lá dos cavalos. E ele desencarnou quase centenário. Então vocês veem, foram quase 50 anos desse sofrimento. Sofrimento desde o início, mas apertou a partir de 50 anos. Uma vez, a filha do dono do castelo onde ele dormia fez uma prece para ele. Já passado o tempo, ela lembrou daquele mendigo que dormia lá. Ela fez uma prece. E ele apareceu a ela em sonho e deu um depoimento fantástico que foi transcrito para Kardec, em que ele vai contar que ele, em encarnação anterior, tinha sido igual a Claire, só que ele agora já estava na expiação. Ele já mudou de postura. A Claire ainda estava sofrendo. Ele tinha sido muito rico, tinha muitos escravos, vassalos, empregados, vivia uma vida de jogo, de alegrias terrenas, como a gente às vezes olha as pessoas assim, diz assim, olha, tem uma vida tão boa. Nada contra o dinheiro, é o que nós fazemos na situação onde estamos, relembrando. E o que aconteceu? Ele desencarnou jovem por conta dos excessos, chegou no plano espiritual, teve um enterro maravilhoso. Por quê? Porque ele era importante. Culto exterior, mas ninguém sofreu a falta dele, porque ninguém gostava dele, é a grande verdade. Só queria alguém para pagar. Os empregados detestavam ele. E os amigos da farra gostavam dele para ele pagar. Chega no plano espiritual, ele foi feliz? Claro que não. Atormentado por essas situações, os amigos foram desencarnando, ele os encontrava e o que eles diziam para ele? Não queremos nada com você, você não tem dinheiro para pagar mais nada para a gente. Olha que situação de desacerto. Até que ele se arrepende, faz uma prece, percebe, eu estou correndo, né? Percebe que ele não podia deixar aquela situação daquele jeito. E ele recebe a orientação de que deveria agir de forma diferente. Ele começa a procurar no plano espiritual aqueles que ele havia arrastado com ele naquela vida dissoluta, devassa, de jogatinas. E aos poucos eles vão perdoando. Imaginem quanto tempo isso levou. Mas ele percebe o quê? Não bastava o arrependimento. É preciso resgatar os nossos erros. E ele volta na mendicância, com um propósito de não reclamar. E ele vence a prova. Ele viveu quase 100 anos sem reclamar da situação em que ele estava. E ele termina o depoimento agradecendo a menina, porque foi a única pessoa encarnada que se lembrou dele. Correndo, reflexão final. Outro livro para vocês. Justiça Divina. Emmanuel comenta o livro Céu e Inferno. E eu tirei esse trechinho, pequenininho, Fernando, eu vou ler, tá? Então, olhando para o relógio, eu também. Voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos, população inteira, frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva, do cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração.
as culpas, os remorsos, os medos. Por fora é o carinho que nos reúne. A gente encontra amigos do plano espiritual, porém, por dentro o remorso nos fustiga. Agradece, pois, o lugar em que te situas. A existência terrestre é um bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são os inimigos que nós encontramos. Isso tudo é fundo. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. É o Marx voltando, não bastava o perdão dos amigos. Se eu quebrar a janela da UMEP e eu me desculpar com a Isaura, você está na Berlinda hoje, né? Ela vai dizer, não, Bernadette, não se preocupe. Mas, gente, vamos lá, a janela vai se consertar sozinha? Eu não preciso consertar a janela? Por que se uma coisa material eu preciso consertar, se eu tiver um pouco de consciência, eu não tenho que consertar os erros espirituais? Ora, reflexão para vocês, a reflexão final. Por quê? Não existem penas eternas. Aquele que está no nível mais baixo e que nós, muitas das vezes, criticamos, ele pode estar já num caminho de progresso. E, dependendo do empenho dele, ele pode, na próxima encarnação, estar melhor do que nós. Porque se eu não me arrependo, eu continuo fazendo a mesma coisa. Então, gente, nós fomos criados simples e com todo saber? Não, sem saber. Mas fadados a sermos, nós fomos criados, fadados a sermos luz. Que possamos refletir na esperança que a doutrina espírita nos traz. Desculpem que eu avancei. Como diz um amigo nosso, francamente Bernadette. Olha, eu costumo ser disciplinada com hora. A gente agradece a Bernadette pela apresentação. É uma obra como as demais, né, as obras, as 5 obras que Kardec nos traz da doutrina, que para a gente em uma hora tentar colocar para vocês não tem como. São obras sensacionais para quem, principalmente para quem deseja conhecer a doutrina espírita, tem que se debruçar nessas obras, não só ler, mas estudar. E não é à toa que a casa tem, né, o estudo das obras básicas, que é para a gente poder então se aprofundar nisso tudo que Bernadette tentou trazer em uma hora, mas que a gente sabe que não tem como. Então nós agradecemos o estudo, o empenho, e fica aí o nosso convite para quem tiver interesse de estudar qualquer uma dessas obras que a casa dispõe aqui dos estudos, tá bom? Nós vamos fazer a nossa prece e em seguida nós temos os recados para dar para vocês, tá? Mas primeiro nós vamos fazer a prece de encerramento. E assim, amigo Jesus, só temos a agradecer, Senhor, por esses ensinamentos que aqui foram trazidos, sobre essa obra tão importante, dentre as demais que conhecemos, nos fazendo refletir um pouco mais sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo, das oportunidades que temos, como estamos agindo, para que amanhã, Senhor, não cheguemos até a Ti a reclamar, pois não sabíamos o que fazíamos. Desde que entramos aqui e conhecemos essa doutrina, nós começamos a conhecer, a ter a certeza de que o melhor jeito a agir
reagir como desejando que agissem conosco, Senhor, com amor, com carinho, com caridade, procurando acertar mais do que errar, procurando compreender nas dores e nos sofrimentos uma oportunidade de resgatarmos os nossos erros do passado e assim, Senhor, continuar a caminhar, tendo a certeza de que um dia estaremos na condição de também auxiliar e amparar a tantos irmãos em sofrimento e que infelizmente ainda não te conhecem, Senhor. Que não percamos essa oportunidade, que aproveitemos, já que aqui estamos, de continuarmos a estudar, a nos aprimorar, para que amanhã possamos erguer a nossa cabeça e ter a certeza de que estamos fazendo o melhor possível. Que Tu possas abençoar a cada um de nós que aqui se encontra, Senhor, encarnados e desencarnados, e que a Tua paz nos envolva e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.